Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn adverbs of frequency. Advérbios de frequência. Some important adverbs of frequency. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Então, note a pronúncia do often. Você não fala o T, tá bom? É só often. Então, repetindo. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Attention! Existem outros adverbs of frequency. Então, uma boa ideia seria fazer uma pesquisa na internet para você conhecer outros adverbs of frequency para poder ampliar o seu vocabulário, tá? Com esses que eu estou mostrando nessa aula, você já consegue falar em inglês, né? Mas se você conhecer outros, o seu vocabulário vai ser ampliado, né? Place of adverbs of frequency. Então, em inglês é muito importante a ordem das palavras numa frase, tá? É diferente do português. Então, qual é o lugar do adverb of frequency numa frase? Então, nós teríamos subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Então, sempre a frase começa pelo sujeito, né? Uma frase afirmativa começa pelo sujeito. Então, sujeito, depois o advérbio, aí vem o verbo principal e o resto da frase. Example: I always get up early. Sempre acordo cedo. I always get up early. Então, eu tenho o sujeito I, o adverb always, o verbo principal get up. E o complemento, o resto da frase, early, ok? I always get up early. Temos uma exceção a essa regra, que é o adverb sometimes. Então, sometimes, ele tanto segue a regra anterior, do slide anterior, como ele também pode ser usado para iniciar uma frase. Atenção, ele é o único que pode fazer isso, tá bom? So, example, sometimes I eat potato chips. Algumas vezes eu como batata frita. Então, eu posso dizer sometimes I eat potato chips. Ou então, eu posso seguir a regra anterior. I sometimes eat potato chips, ok? Quando o verbo é o verbo to be, a ordem é diferente. Então, para o verbo to be, é o único verbo que vai ter outra ordem com adverb of frequency, ok? Então, nós temos subject plus verb to be plus adverb of frequency plus complement. Example: he is always late. Ele está sempre atrasado. He is always late. Então, eu tenho subject, he, verb to be, is, adverb of frequency, always, complement, late. Então, he is always late, ok? Então, lembrem bem, o verbo to be é o único verbo em que a ordem vai ser diferente. Activity. Talk about your mealtime habits using the adverbs of frequency. Então, vocês vão escrever sobre seus hábitos alimentares usando esses advérbios, ok? Example: I usually have bread and coffee with milk for breakfast. Então, eu usei o adverb of frequency usually, né? E quando eu fui me referir à refeição, eu usei a preposição for, ok? For breakfast. I usually have bread and coffee with milk for breakfast. Então, vocês vão falar sobre todas as refeições, ok? For breakfast, for lunch, for brunch, se vocês fizerem, for snack, for dinner and for supper, tá?
Vocês vão falar sobre todas as refeições e o que vocês comem nessas refeições, tá bom? So this is your activity of the week. Visit newmexico.com.br to study the whole basic course. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity, okay? So bye bye, see you next time.